Olá pessoal, dia 5 de maio vamos ver a abertura de mercado, um dia após a decisão do Copom. E olha pessoal, não tem grandes comentários assim, tá tudo dentro do esperado, inclusive a decisão norte-americana, que vai continuar com liquidez, então os mercados lá reagiram bem. A gente já viu parte disso ontem, principalmente com essa queda aqui. E pessoal, a nossa impressão é a seguinte: com o fechamento, as taxas aqui das 18 horas e 3 minutos, depois do Tesouro ter ficado fechado um bom tempo, e o mercado tendo gostado das decisões da chamada super quarta-feira, a impressão que dá é que vai cair, pessoal. A impressão que dá é que vai cair. Vamos deixar aqui para ter o comparativo e a gente já confere isso. Porque eu sempre abro aqui o vídeo um pouco antes, né? Vocês devem estranhar porque vocês já estão vendo a abertura do Tesouro quando o vídeo está no ar, mas eu estou gravando aqui, ó, antes das 9 da manhã, olha ali, ó, 8h56. Tá, então é isso aqui, eu estou dizendo antes mesmo de saber como é que o mercado abre. Muito bem. Sobre os meus comentários ontem no vídeo do Copom, muito obrigado aí por todos os comentários de vocês e os likes e os dislikes, e, enfim, toda a coisa do YouTube que faz parte. O importante é a gente trocar uma ideia. É o seguinte, pessoal, a nossa ideia do prefixado, vejam só, é aquele raciocínio muito simples. Se uma coisa me paga X, e agora nós temos sim 12,75, 12,65 no Tesouro Selic, 12,65, certo? Se eu tenho 12,65, todos os investimentos aqui pagam imposto de renda, certo? Então assim, tira isso da comparação, porque todos eles pagam, então não faz diferença. 12,65. Se eu tenho 12,65 no Tesouro Selic, pessoal, olha só o raciocínio. Por que eu vou correr 1 centímetro de risco a mais nos prefixados que estão todos abaixo de 2,65? Foi esse o sentido do meu comentário ontem, em que eu disse assim: os prefixados tinham que estar pelo menos 1% acima da taxa Selic, para ter um mínimo de margem, porque o prefixado, pessoal, vocês sabem, a única coisa que defende o prefixado é a taxa. Então, a taxa ela tem que ter uma margem contra a inflação e uma margem contra o CDI. Pô, prefixado perdendo de CDI, pessoal. Raros momentos isso aconteceu, mas aconteceu. Então, assim, amanhã abre mais alto? Não. Vai abrir conforme o DI futuro se comportar, conforme as expectativas dos investidores institucionais determinar. Ponto. Agora, que o correto era o prefixado estar a no mínimo 13%, com certeza era. Porque é o raciocínio, pessoal. Assim, ó, eu não vou correr risco num prefixado se eu tenho garantido o Tesouro Selic. Mas essa Selic não vai ficar alta tanto tempo. Opa, ninguém sabe. Ninguém sabe. Em 2014, quando a Selic foi para 14,25%, ela ficou assim mais de um ano, ela ficou acho que 1 ano e meio. Depois a gente tem que conferir lá no histórico do Banco Central da taxa Selic. Durou bastante, pessoal, durou bastante. Então assim, e o nosso ciclo de alta ainda não acabou. Então assim, tem a previsão do Boletim Focus, não sei o quê. Vocês sabem como o Boletim Focus erra. O Boletim Focus é assim, que me perdoem o francês, é um termômetro muito vagabundo, tá? Perdoar o francês? Bem, se diz também perdoe o meu latim, né? Certo, então pessoal, olha só, então assim, não dá para acreditar muito naquela previsão, assim como eu também fico bem reticente com a previsão de inflação deles para o ano que vem. Para esse ano nem se fala, eu acho que eles estão errando em 1,5%, 2%. Certo? Então é isso, pessoal. Não vai cair, não vai abrir mais alto. E será que vai começar a acontecer um movimento de acomodação para o prefixado pagar mais que o pós-fixado? Também não, acho que não também.
Porque se o mercado começar a ficar de bom humor, porque vai ter liquidez nos Estados Unidos e aquela festa e não sei o quê, e o Brasil está com uma margem grande, está com spread de juros grande com relação aos norte-americanos e fica tudo aquela festa, então o mercado vai reagir de maneira otimista com as taxas baixas. Baixas entre aspas, né? As taxas estão altas, mas na minha interpretação elas deveriam estar mais altas, pelo risco da inflação que não está nem um pouco controlado. Apesar disso, o superávit primário foi positivo, está lá na capa do Banco Central, depois da decisão do Copom. Então é isso, pessoal. Eu queria fazer essa explicação para vocês. E é a mesma coisa, por exemplo, a gente pode ficar falando horas a fio das taxas iguais no IPCA 35 e 45 e eles não vão mudar isso aqui nunca. Quer dizer, espero eu que eles modifiquem quando o IPCA 35 passar a ser um IPCA curto, como o Tesouro IPCA 26, por exemplo, é hoje. Quando que isso vai acontecer com o IPCA 35? Lá por 2028, 2029. Aí talvez ele tenha uma redução da taxa e fique diferente da taxa do 45, que vai continuar sendo um IPCA de médio e longo prazo. Hoje ele é só longo, mas lá em 2028, 29, 30, quem sabe, ele passa a ser exatamente o que o 35 é hoje. Então vocês entenderam, né? Então tem que colocar assim, cada papel vai mudando a sua expectativa em função do seu término, do seu prazo, certo? Ele vai estabilizando cada vez mais à medida que aproxima do vencimento, do final do seu prazo. Então eles vão mudando de nível. Então o 26 vai estar fora, o 35 vai começar gradualmente a se transformar num IPCA curto, e aí a taxa dele pode cair. Mas então, fechando parênteses, até lá, pessoal, não adianta a gente querer fazer 10 horas de vídeo comentando dessas taxas serem iguais e que é errado e que não sei o quê, porque tem 10 anos de diferença entre um e outro. Não adianta, vai chover no molhado porque não vai mudar nunca. É nesse sentido que eu falo, certo? A mesma coisa os prefixados aqui. Eu posso bater muito nessa tecla, mas o meu sentido é o seguinte, pessoal. Nesse momento está mais complicado de tomar risco em prefixado, porque ele está perdendo para o CDI. Essa que é a verdade. Então esse é o ponto aí da nossa ideia. Pode ter margem para inflação? Pode. Pode ser que o Selic tenha margem para inflação, ele aguenta aí uma inflação de 10%, como a gente mostrou ontem. Esses prefixados também aguentam uma inflação de 10%. Mas aí que tá. Se é para aguentar uma inflação de 10%, então eu prefiro o Tesouro Selic, eu prefiro o pós-fixado, que é muito mais seguro do que o pré-fixado. Certo, pessoal? Então, isso é para fechar o parênteses, para deixar bem claro. Eu acho que não vai mudar nada, certo? Mas a nossa fala é no sentido de dar informação para vocês pesarem bem esse risco aí, certo? Agora, por exemplo, se o prefixado vai para 14 e a Selic em 12, aí esse prêmio a mais em relação à Selic vale a pena correr o risco no prefixado, certo? É isso aí, pessoal. Fechando parênteses, vamos esperar a abertura do DI e do Tesouro. Bom, já passado um pouquinho das 9h15, ali em cima, no cantinho esquerdo da tela, vamos ver o DI futuro, pessoal. Isso aqui, ó, saiu igual, ó. Não mudou. O risquinho azul, que é a cotação, a curva do dia, enfim, tá ali, ó. Já avançou das 9 horas, ó. E tá igual ao fechamento de ontem, 12,08. Então teremos sim redução nas taxas no Tesouro. E aqui, essa pernada para baixo. Mas olha só, pessoal, olha só. Tá dentro do mesmo patamar, dentro do mesmo túnel de variação de taxa. Continua, talvez, se essa queda não se confirmar nos próximos dias e ele continuar oscilando, ele pode ficar oscilando dentro desse mesmo nível aqui. Então, pessoal, olha só, é calma, não temos que ter pressa. Isso é uma das principais condutas no seu investimento, não ter pressa. Olá, pessoal, agora sim, 9h21 da manhã,
temos aí as primeiras parciais com quedas discretas, pessoal. Tesouro prefixado 25 a 12,24, ele está 7 pontinhos mais baixo que ontem. O prefixado 29 está 5 pontinhos mais baixo que ontem, a 12,20. Então curva está assim, não dá para dizer que ela está invertida porque o pré-33 está com mais prêmio. Caiu 5 pontinhos também, é 12,29. Mas ela está irregular porque ela tem um estresse de curto prazo ainda bastante presente. E o pré-longo cai um pouco e o mais longão sobe. Então está mais ou menos invertida. Tesouro Selic 25 a 13,84, aumentou 11 décimos, hein? Aumentou 11, pessoal, estava estávelzinho. Selic 27, 18,94, caiu 18 décimos. Legal. Agora as quedas mais fortes são no... Bom, só para registrar aqui, pessoal, a queda nos prefixados, certo? A queda mais nítida foi no curto prazo, 7, 5, 5. 7 no 25, 5 no 29, 5 no 33. 7, 5, 5. Então é uma queda em que traduz o quê? Alívio do estresse de curto prazo. Tênue, pouca diferença e pouca queda. Mas enfim, é essa a tradução. Tesouro IPCA 26, pessoal. Esse sim, ó, caiu 12 basis points, de 5,49 para 5,37. Aqui sim houve um derretimento. IPCA 35,45 caíram 9, então de novo a mesma coisa, 12,99, caindo mais no curto prazo do que nos longos. Então é um arrefecimento do estresse de curto prazo. E os IPCAs com juros, o 32, 5,56 caiu 9, olha só. IPCA 40 caiu 7 e o IPCA 55 caiu 8. 978, isso aí. Então nos IPCAs com juros a coisa é um pouco mais sortida. Então é isso, pessoal. Uma queda discreta nos prefixados, uma queda bem pronunciada nos IPCAs. Então é isso aí que temos para hoje, pessoal. O prêmio de risco ainda não abriu aqui oficialmente, mas já são as taxas novas. O prêmio de risco nos tesouros IPCAs continua muito interessante, mesmo com essa queda mais forte de ontem para hoje. Tá certo, pessoal? Então, o que explica, antes que alguém pergunte, mas se a Selic subiu, não era para ter subido? Não necessariamente. Porque a Selic subiu, o mercado volta a acreditar, volta a ter, mas o importante mesmo foi aquele alívio do Federal Reserve com um discurso mais dovish, né? Esse sim realmente acalmou o mercado. Mas com o aumento aqui, o mercado começa, o Banco Central está aumentando, uma hora a inflação vai ter que ceder e tal. Então os prêmios nos IPCAs caíram um pouco, mas eu acho que está ok. O que eu acho que não está ok é essa questão pré-fixado com pós-fixado. Aí sim eu acho que não está ok. Mas é a minha opinião, certo? A gente não está recomendando nada, a gente está dando as informações para você pensar. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.